Agora nós vamos falar de economia. Estamos recebendo o economista Jorge Elias. Obrigado pela sua presença aqui primeiramente, viu, Jorge? Bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia ao Marcos, o meu amigo aí. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando aí. Uma ótima quinta-feira a todos. Queria falar, primeiramente, começando a falar sobre o tarifaço do Trump, que nos últimos dias só se fala nisso, porque dia 1º de agosto vai entrar em vigor essa medida do governo dos Estados Unidos como uma certa punição para nós aqui brasileiros. Mas, Jorge, primeiramente, se o senhor quiser dar uma explanada sobre o que vai ser esse tarifaço de 50%, depois eu queria que explanasse também como isso vai afetar a todos nós e também os estrangeiros, os americanos vão sofrer com isso também, né? Bom, Jean, então é o seguinte, só para o público que está nos acompanhando entender, o Donald Trump, ele anunciou que a partir de 1º, já em abril ele tinha anunciado 10% de tarifa, 10%, isso já afetou a exportação de carne, de 47,8 mil toneladas, caiu para 27 e pouco mil toneladas. Então, isso já teve um impacto que a carne no atacado, não chegou na ponta ainda do varejo, mas diminuiu o preço já. Agora, isso afeta o mercado dos Estados Unidos, também já vou explicar. Agora, recentemente ele anunciou, fora esses 10%, que a partir de 1º de agosto ele vai taxar em 50% todos os produtos brasileiros. Então, por exemplo, quando tem uma guerra comercial, ela tem que ter um embasamento econômico. E essa tarifa de 50% não tem embasamento econômico nenhum. Primeiro, porque o Brasil ele tem um saldo deficitário com os Estados Unidos da balança comercial. Ou seja, o Brasil mais compra dos Estados Unidos, mais ele importa dos Estados Unidos do que ele exporta para os Estados Unidos. Então, se ele quer corrigir o câmbio, isso não faz sentido. Isso não se aplica. E ele disse, então, que se configurar isso aí, vai prejudicar as empresas nacionais. Cerca de 9.500 empresas exportam para os Estados Unidos. Tá? O Brasil também é o maior exportador, é o maior produtor de suco de laranja do planeta. E 95% dessa produção de suco de laranja vai para o exterior. E 48% vai para os Estados Unidos. 48%. 48% vai para os Estados Unidos. Então o preço do suco de laranja lá para os americanos já aumentou. O café da manhã do norte-americano já aumentou. Porque tem uma empresa, inclusive, que é a Johanna Foods, que é a maior distribuidora de suco de laranja dos Estados Unidos, entrou com um processo na Corte Internacional dos Estados Unidos para derrubar essa tarifação do Trump. Porque vai afetar o mercado interno lá. Então lá, afeta os dois países. Sim. Uma guerra comercial dessa natureza afeta os dois países. Tanto o Brasil, porque aqui pode impactar o nível de emprego, tem indústria já do aço, por exemplo, que já estão pensando em dar férias coletivas. Tem empresas que já estão diminuindo a sua redução de jornada de trabalho. Você tem, por exemplo, a ArcelorMittal, a Companhia Siderúrgica Nacional, são todas vendedoras de aço para os Estados Unidos. Então, afeta sobremaneira essas empresas, né? Então, você tem lá 6.000, se eu não me engano, 6.500 pequenas empresas dos Estados Unidos que compram do Brasil e vão aumentar o preço lá dentro. Já estão gritando. Então, lá você prejudica o mercado lá dos Estados Unidos. Agora, Jorge, o que o Brasil vai fazer com a produção nossa aqui? A produção nossa aqui, gente, o Brasil ele produz tanto, mas ele produz tanto que para nós sobra. Nós não conseguimos absorver toda essa produção. Por exemplo, mais de 1 milhão de toneladas de suco de laranja, o que vai fazer com isso aí? Bom, Jorge, não pode exportar para outros mercados? Pode, mas só que o problema é que a logística também envolve muita, né? Não só a logística, como é difícil você encontrar alguém que queira esse produto de imediato. E os Estados Unidos também não consegue
ele lá, a laranja produzida na Flórida não tem a mesma qualidade da laranja do Brasil. A laranja do Brasil tem uma qualidade espetacular e um preço muito bom para os Estados Unidos. Então, essa tarifa é um absurdo, vai afetar muita gente, vai afetar o brasileiro. Num primeiro momento, vai haver uma coisa que eu estou muito preocupado, queda no preço. Mas essa queda no preço vai vir com um problema no futuro. Por quê? Eu explico. Como o Brasil vai exportar menos, vai entrar menos dólar, porque o exportador recebe em dólar. Entrando menos dólar, você tem um déficit na balança comercial, você tem... O dólar vai lá em cima. O dólar vai lá em cima. O dólar indo lá em cima, você tem inflação. E a inflação corrói o poder de compra do brasileiro. Então, num primeiro momento, essa falsa ideia de que vai cair o preço é um problema. Eu vejo lá na frente um problema. É o que muita gente não entende na economia, né, Jorge? Acha que isso pode favorecer, né, no momento agora, claro, pode, vai cair o preço da carne, né, o preço da laranja, inclusive do temos café. Uma matéria aqui, mas exatamente tem o reflexo, né, depois. Exato, o reflexo ele vem depois, tá? Então, o impacto para as duas economias, tanto a norte-americana como a brasileira. Agora, o Brasil está tentando negociar. Eu acho que... Quem que você acha que está com o Zap? Hã? Quem que você acha que tá com o Zap? Que nem jogo de truco, o Zap é o que... Tá eu não sei jogar truco. É o que resolve a situação. Então, aqui no... Desculpa. O Trump e o Lula. Aqui no Brasil eu não sei jogar truco. Por isso que eu não entendi. Aqui no Brasil, eu espero que seja a diplomacia brasileira que entra em negociação e não deve parar de negociar. Tem uma carta que está lá na mão já e o presidente nem está nem aí. O presidente Donald Trump não está nem aí com essa carta. Não leu, não deu resposta nenhuma. Isso é preocupante. Né? Agora, toda a diplomacia tem que ir para o lado econômico, não para o lado político. Porque essa é uma decisão muito mais de cunho político do que econômica. Porque, como eu disse para vocês, o Brasil mais compra dos Estados Unidos do que ele vende para os Estados Unidos. Nós somos deficitários. Agora, a esperança é que o Japão teve um acordo comercial agora, de 25% da taxação caiu para 15%. E a União Europeia, que ele taxou também está tentando uma negociação. Outros países, se eu não me engano, a Indonésia, a Filipinas, Coreia do Sul, também já entraram em negociação. Então, a esperança que a gente tem é que o Brasil faça essa negociação também de uma forma bastante madura. De uma forma bastante... Porque o que é preocupante é que não tem embasamento econômico, não é impacto... O que o nosso PIX tem a ver com o comércio internacional? Então, até a 25 de março ele está preocupado. O que a 25 de março tem a ver com o comércio internacional? Eu pergunto para você, ele montou um combo. Ele montou um combo. Ele montou um combo de cunho político, porque, gente, é um absurdo você querer mexer no nosso PIX. Como pode uma influência internacional de maior potência do mundo querer transformar o Brasil no quintal dele? Mas isso não foi por conta do BRICS lá, que queriam mudar, também que sugeriu de mudar a moeda, né? E daí ele ficou meio que bravo com isso. Dolarizar. A verdade é a seguinte, o dólar ele já vem perdendo sua hegemonia ao longo dos anos. Tá? Ele já vem perdendo. E a tacada que o Trump está fazendo com que o dólar perca mais ainda a credibilidade. Tá? Agora, eu acho que tá por trás o BRICS, está por trás muitas outras coisas, tá? E ele disse que é a caça às bruxas ao Bolsonaro. Claramente ele disse, né? Claramente eu até achei que ele ia aumentar para 100%. Muita gente tinha essa expectativa. Agora que com a tornozeleira no Bolsonaro, ele vai aumentar para 100% a taxação. Ele pode ameaçar isso. Pode. Ele pode ameaçar mais 100% ainda. Mas ele pode voltar atrás dessa medida? Pode. Porque tem uma semana aí para acontecer. Será que ele... Hoje é 24, até dia 30, até quinta-feira, até sexta da semana que vem, né? Sim. Será que pode... Ele pode amarelar. Ele só deu um sustinho só. Tomara que você esteja certo, viu, Jean?
Tomara, porque senão vai afetar muito o comércio brasileiro internacional, né? É porque, na verdade, quando ele aumenta esse 50%, o que acontece é que os Estados Unidos deixa de comprar porque tem essa porcentagem. Porque aumenta o preço, né? É. Para você ter uma ideia, essa taxação de 50%, se ela ocorrer, ela vai aumentar em 25% o preço do suco de laranja lá dentro, dos Estados Unidos, tá? Em 25%, que é o cálculo que estão fazendo. Isso sobe o preço lá. E afeta aqui também, como eu já disse, né? Sim. Dos dois lados você tem impactos. A diferença lá é que o poder de compra é maior do que o nosso, né? Então talvez impacte menos do que... E lá também, o setor do aço, quando já teve esse tarifa de 10%, que o Brasil negociou cotas de exportação, que são cotas de exportação, que o Brasil poderia talvez estar negociando nesse nível aí. Até um certo tonelada, até um certo valor, não tem imposto. Acima disso já teria o imposto. Isso é um tipo de negociação que o Brasil poderia fazer. Fora isso, na Organização Mundial do Comércio não resolve tanto. Que a Organização Mundial do Comércio está praticamente sem fazer absolutamente nada. Tá? Então, o que o Lula fez o discurso lá, mas que nem o nosso Congresso aqui. Mais ou menos, viu, Marco? Mais ou menos, que nem o nosso Congresso. Só custo. Aliás, você sabe que o Congresso nosso é o mais caro do planeta, né? Então, O Congresso nosso é o mais caro do mundo. E os caras não conseguiram dar um resultado final pro IOF aqui, então querendo ir lá pros Estados Unidos para resolver o negócio do tarifaço aí. Então, não resolveram o problema interno, vão querer resolver isso daí. O Congresso é caro, mas quem tá decidindo tudo é o STF, né? Então estão pagando à toa, né? É o seguinte, o que tá acontecendo é o seguinte, eles vão montar uma comissão para ir lá falar lá. Podem dar portas fechadas, não ter sucesso nenhum. E pode ser ouvido lá pelos democratas, porque os republicanos eu acho que não vão atender eles, não. Pode ser ouvido. Se vai ter sucesso, vão falar assim, ó, o Brasil vai cair no colo da China. O Brasil vai cair no colo da China. Então eu vejo o que vocês estão fazendo aí também. O Brasil pode cair no colo da China. Tudo que o chinês quer. Exatamente. E se não bastasse o tarifaço, tem a situação do IOF. E elas se conversam, a questão do tarifaço com o IOF, ou são coisas distintas, ou impacta da mesma forma? Essa dupla IOF, aumento do IOF e aumento do tarifaço, ambas a dupla estragam na economia. O que é IOF para o pessoal entender, né? O IOF, ele é Imposto sobre Operações Financeiras. Então, por exemplo, há uma discussão se isso é um imposto regulatório ou se é um imposto arrecadatório. O que é imposto regulatório? É aquele que o governo usa como instrumento de política econômica para ele diminuir a quantidade de dinheiro em circulação. Então, por exemplo, ao aumentar o IOF, ele encarece o custo do crédito. Então, para quem vai tomar dinheiro emprestado, para quem compra dólar, vende dólar, sobre todas essas operações financeiras, tem lá a taxinha do IOF. Faça um empréstimo de um carro, você vai ver lá, ó, IOF é tanto. Então, isso encarece o crédito. Qual é o objetivo do governo? Equalizar as contas públicas. Então, é um imposto arrecadatório. Porque o objetivo é arrecadar. Porque o governo está indo muito para o lado do gasto. Você veja bem, o PIB no Brasil está acontecendo uma coisa inédita. Nós temos um PIB que está crescendo, é o que revelou agora no primeiro trimestre, mas não pelo lado do investimento privado, do lado do gasto público. Então, o gasto público com benefícios sociais, como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família, Vale Gás, não sei o que, aumenta muito, fora o INSS, aumenta muito o gasto público. E aí, toda vez que aumenta o gasto público, aumenta a inflação. Só para vocês terem uma ideia, aqueles que estão nos acompanhando em casa,
A dívida pública hoje está em 78% do PIB. É bastante. E está previsto chegar a 90% até 2026. É muita coisa. Então o governo ele quer a economia tal que a gente chama, os economistas chamam de voo de galinha. O que é voo de galinha? A galinha dá um voozinho, mas ela não consegue sustentar, ela cai, não cai? Uhum. Aí o PIB tá assim, ele sobe, mas não tá num patamar retilíneo, ele cai. Uhum. Então, isso não é legal para uma economia. A economia ela tem que crescer pelo investimento privado, mas com a taxa de juros em 15%, você não tem incentivo ao investimento. Inviabiliza todo tipo de investimento. Inviabiliza todo tipo de investimento. Então, o governo ele tem uma fome por arrecadar e não quer conter gasto. E aí, o governo federal fala para o Congresso, vocês querem parar de gastar? Vão cortar as emendas suas? Eles não querem também. O Milei fez na Argentina, né, que ele cortou muito funcionalismo público e de primeiro momento deu um impacto, mas parece que está resolvendo o problema na Argentina, não está? O caso da Argentina é um caso bastante interessante para a economia ser estudada, porque é um caso de sucesso. Uhum. O que o Milei fez? Literalmente, ele deu um murro na mesa e falou, vou cortar gasto, eu vou ter que diminuir essa inflação, e vou ter que chamar o investimento estrangeiro, e já tem empresas brasileiras olhando para o mercado argentino. Então, a gente vê o governo atual agora fazendo completamente o oposto, né? O governo atual está fazendo completamente o oposto. Está puxando muito pelo gasto público, tá? E tudo que o Brasil mais precisa agora é conter gasto. Excesso de ministério, tem que ter uma reforma administrativa, excesso de aumento. Agora querem aumentar o parlamentar de 513 para 531, isso impacta custo. Fora já está na mão do Lula, né? Já vetou. Já vetou, né? Ele já vetou, agora o Congresso vai derrubar o veto. Voltou, né? Voltou para o Congresso. Agora, Jorge, esse anúncio do que a gente vê do governo, né, falando que o IOF vai impactar mais os mais ricos, procede? Procede em partes. Por quê? Porque aqueles que mexem muito com câmbio, com remessa internacional de lucro, parece que aí ele deu uma arrefecida, voltou atrás. Porque o que aconteceu? O governo mandou para o Congresso um decreto. O Congresso derrubou. Aí foi para o STF derrubou tudo. Só que ele falou, não, você vai mexer em algumas coisas aqui, ó. Isso aqui você tira, e tirou lá algumas coisas lá do IOF. E essa aí talvez ele pegou porque a classe mais rica realmente ela mexe com mais essa... o volume, o volume de compra e venda de dólares, tá? Então aí parece que houve uma mexida. Ou seja, pior que tá, não fica ou fica? Olha, rapaz, essa é uma pergunta que todo mundo tem que ter uma bola de cristal para adivinhar, porque olha, rapaz, a situação não tá boa. Lá, para um economista falar isso já respondeu sua pergunta. A situação não tá boa, realmente, essas ameaças internacionais. Quando você tem a maior potência do mundo ameaçando você... Não foi uma medida inteligente bater de frente com os Estados Unidos, embora... O Brasil não deve retaliar isso aí. Não deve sobretaxar o produto americano, não, porque senão vai passar 100%. Não, porque eu vejo muita gente batendo no peito, principalmente os voltados para a esquerda, que a gente não pode americanizar tudo, que não vamos usar palavras em inglês porque a gente vai beneficiar o governo do Trump. A gente tá muito... existe, né? Mas assim, não tem como a gente fechar os olhos e, por mais que odeiem o Trump, você não pode querer bater de frente porque é uma das maiores potências do mundo. A maior potência do mundo. A China é a segunda maior potência do mundo. O Brasil, ele vende carne. O primeiro mercado comprador de carne é a China. Segundo é os Estados Unidos. Terceiro acho que é o Emirados Árabes. Aí você já tem uma redução de quase 20 mil toneladas de carne que não está sendo vendida para os Estados Unidos. Então, gente, não vamos bater de frente com essa potência aí não, porque senão nós vamos perder. Agora, Jorge, economicamente falando, para as pessoas que estão nos ouvindo, acredito que esse seja o posicionamento que as pessoas devem tomar a partir desse momento em que estamos vivendo tudo isso, né? Para fazer o dever de casa. Às vezes tem gente que já tem uma certa percepção de investimento, de economia. Tem muitos que soltam no banguelão e vão ver o que vai acontecer lá na frente, né?
Qual o posicionamento das pessoas que devem tomar para, de repente, sentir menos os efeitos? Olha, o que eu sempre falo é o seguinte: se a gente acabou de dar o exemplo que o governo tem que gastar menos, então é óbvio que numa situação dessas é bom você ter precaução no gasto. A gente tem que ter precaução no gasto. Antes de comprar, pergunte se você realmente precisa daquilo. Porque nós somos bombardeados diuturnamente por Facebook, pelas redes sociais, com ofertas de produtos. Né? Eu recebo no WhatsApp e tem uma coisa muito interessante que você fala que você está precisando trocar sua geladeira, começa a aparecer anúncio. O próprio celular ele tem um microfone ali que capta e começa a mostrar para você. Então, eu recomendo o seguinte: tudo que tiver em oferta e você não estiver precisando, mesmo barato é caro. Segura. Então segura, porque nós estamos numa onda aí que a gente não sabe o que pode acontecer em termos de inflação no futuro. Então, primeira recomendação: evite endividamento. O próprio IOF tá aí que não está inviabilizando você de se endividar, né? Então procure fazer o seu dever de casa, porque a dívida, gente, a dívida é composta pela dívida das pessoas, dívida das famílias, dívida das empresas, dívida dos governos municipais, estaduais e federal, tudo junto compõe a dívida pública. Então, o Brasil aumentou o número de inadimplentes. Sim. O número de inadimplentes aumentou em maio, tá? E as pessoas, elas vão no impulso, sente aquela sensação gostosa de comprar no shopping, de comprar não sei aonde, sai com a sacola na mão, aí quando chega a fatura do cartão de crédito, dá um calafrio. 70 milhões de pessoas endividadas. Olha lá, 70 milhões de pessoas endividadas. Corre-se o risco de congelar a nossa poupança também para usar o dinheiro para pagar as contas? Não. Isso não. Esse risco, e é bom você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas estão com medo, não vai acontecer isso aí. Até mesmo porque nós temos o Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Até 250 mil, o Banco Central e os bancos são obrigados a garantir você por CPF. Ah, sim. Tá, hein? E, em hipótese alguma, essa história do congelamento que foi feito lá no governo Collor, pela Zélia Cardoso de Mello, já falecida, deu maior equívoco de tomada de decisão de política econômica equivocada no mundo. Sim. E o Collor paga até hoje, né? O reflexo do que tomou lá. Lá atrás. Então esse negócio de poupança foi muito bem colocado para você, não existe. Não tem esse risco. Então não tire dinheiro. Não. Segura um pouco aí. Os Estados Unidos são um país que tem a maior dívida do mundo. Pelo contrário, né, Jorge? Se você puder economizar nesse momento, Então, é isso que a gente prescreve. A gente indica você fazer uma economia, né? Não tô falando para você virar um muquirana, para você não gastar mais, não. É gostoso gastar? Mas lembre do QPP. Eu quero, eu preciso, eu posso. Pensa nisso. QPP. Eu quero. Precisa. Mas será que eu preciso trocar o celular? Não é PQP, viu? Não, é o inverso. É QPP. Eu quero, eu preciso, eu posso. Porque o sinal mais vermelho que tem é você quer, você não precisa e você não pode. Aí você está fazendo um baita de um sinal vermelho para você, não compre. Agora, o sinal verde é quero, preciso e posso, manda bala. Muito bem. Agora, sinal amarelo, eu quero, eu não preciso e posso. Você não precisa, pode, mas por que você vai comprar? Então o alerta nesse momento é que eu indico isso aí, tá? O QPP que é uma coisa fácil de você tomar. Não compre não compre com ansiedade. A ansiedade faz você fazer loucura.
Você quer ver coisa gostosa? Não vá ao mercado com fome. Isso. E outra, não entra muito no Mercado Livre que você vai acabar comprando. Você entra no Mercado Livre, você vai acabar comprando. Você vê o carrinho tá cheio de coisas que você gostaria de comprar, você vai segurando, se de repente você abrir num dia que tá feliz. Principalmente quando tá escrito lá, chega hoje, gente. Chega hoje até o produto tá lá no Espírito Santo e chega hoje. E duro que chega. E chega mesmo, exato. Rapaz. Loucura, Jorge, muito obrigado pela aula que você deu pra gente aqui. Mais pra frente a gente marca novamente pra gente falar especificamente sobre economia, sobre investimentos. Tá, a hora que vocês quiserem, é só me chamar no Zap. Perfeito, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço vocês, Marcos. Valeu, professor. Obrigado. Agradeço ao Jean também, a todos vocês aqui. Uma ótima fim de semana e um bom dia a todos.